Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Provérbios 28:12. Como membros do céu, os cristãos têm o Espírito Santo como seu representante. Como habitantes da terra, precisamos ajudar a moldar o futuro do nosso país. Até que ponto a política nos afeta? O que o trabalho do presidente da República, de um governador e de um prefeito tem a ver com a minha saúde? Com a educação dos meus filhos? Com o meu salário? Como a política pode impactar ou ajudar as pessoas, tanto individualmente quanto em grupo? E de que maneira a política pode influenciar a comunidade cristã? É importante entender que a política afeta todos os aspectos da nossa vida. Por isso, não faz sentido dizer que não queremos nos envolver com ela. Mesmo que você não queira ser ativo na política, deve se informar sobre o que os governantes estão fazendo, orar por eles e lembrar que eles foram escolhidos para trabalhar em benefício de todos. Para ser um bom cidadão, é preciso saber quais são seus direitos e deveres, e isso exige entender como a política realmente funciona. Um cristão deve se envolver em política? Ele deve sempre votar em candidatos cristãos? De todas as partes da vida, a política é uma área onde muitos cristãos têm tido dificuldades, pois não agem de forma digna diante de Deus, do país, da sua própria consciência e das outras pessoas, como Daniel e seus amigos fizeram na Babilônia. Na verdade, a política é importante para o bom funcionamento e crescimento de um país, e a igreja faz parte disso. A palavra política vem do grego polis, que significa cidade. Assim, a política busca determinar a conduta ideal do Estado. Como cristão e cidadão brasileiro, você pode tanto votar quanto se candidatar a cargos públicos. É muito importante que um cristão saiba usar seu direito de voto nas eleições municipais, estaduais ou federais. É uma chance de mostrar seu papel como cidadão do céu e da terra, lembrando-se de que é sal da terra e luz do mundo. Antes de decidir em quem votar, o cristão deve orar a Deus, pedindo orientação. Um voto errado pode levar a tristeza e arrependimento depois. Votar deve ser uma decisão de fé, pois tudo o que não é de fé é pecado. Já vi cristãos que votaram em candidatos e depois se arrependeram pelos problemas que enfrentaram. Nunca venda seu voto, pois ele é muito valioso, pois isso não é ético para um cidadão do céu e demonstra falta de maturidade cultural. Se houver um cristão que tenha um perfil claramente voltado para Cristo, que seja sério, comprometido com o reino de Deus, com bom testemunho na igreja, honesto e dedicado à sua família e que tenha vocação para a vida pública, o cristão deve preferir eleger essa pessoa em vez de escolher alguém que não tenha compromisso com a igreja. A Bíblia diz: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não é adequado para pastores se envolverem na política se têm uma chamada para o ministério. Isso deve ser feito por membros com vocação para a política. A Bíblia também ensina: onde não há direção sábia, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. Um servo de Deus pode ter a direção sábia necessária para cargos públicos, administrativos ou políticos. Exemplos na Bíblia incluem José, que foi governador do Egito, Esdras, que foi um líder importante durante o reinado de Artaxerxes, Neemias, que reconstruiu Jerusalém e foi um bom governador, e Daniel, que foi um dos principais governantes na Babilônia. Os cristãos devem orar a Deus para que escolham candidatos que honrem seu nome ao serem eleitos, porque a vitória dos justos traz grande alegria. A Bíblia é clara: quando pessoas más são eleitas, as pessoas se escondem, mas quando elas saem de cena, os justos aumentam. Provérbios 28:28. Quando pessoas más são eleitas, como aqueles que são egoístas, materialistas, ateus, praticantes de magia, desonestos, arrogantes e corruptos, elas não querem servir aos outros, mas querem ser servidas. Elas não temem a Deus e não respeitam os outros. Quando essas pessoas estão no poder, os verdadeiros bons desaparecem. Portanto,
é importante que os cristãos escolham seus candidatos com cuidado e oração, evitando eleger pessoas más. Vale lembrar que nem todo não crente é mau, e nem todo crente é bom. Se não houver um candidato com perfil cristão, o cristão pode votar em alguém de boa reputação. A Bíblia nos orienta a examinar tudo e ficar com o que é bom. O que a igreja pode sofrer com os maus políticos? No futuro, ela pode enfrentar grandes problemas. Já existem propostas de lei no Congresso para legalizar a união entre pessoas do mesmo sexo, que a Bíblia considera um grave pecado. Projetos para legalizar o aborto já foram apresentados, e em breve podem surgir propostas para legalizar a eutanásia, clonagem, jogos de azar, cassinos e maconha, que vão contra os princípios estabelecidos por Deus. A nova era já está promovendo ideias falsas de paz. Muitas escolas estão ensinando meditação transcendental. Quem faz as leis não são pastores ou missionários, mas os políticos, incluindo aqueles que receberam votos de cristãos. Por isso, é importante que os cristãos estejam atentos e ajam com sabedoria e discernimento. Os cristãos, como cidadãos, podem votar e se candidatar a cargos políticos, mas a igreja, como instituição, não deve se envolver em política ou aceitar favores. Isso pode causar grandes problemas. É melhor que os pastores não revelem suas preferências políticas, pois seu papel é unir a congregação. A política pode dividir as pessoas por causa das disputas partidárias. O púlpito também não deve ser usado para políticos. Devemos honrar os políticos, mas o púlpito deve ser usado apenas para homens dedicados a Deus. Um cristão não deve se opor a atividades que buscam melhorar a forma como o governo funciona. Como pessoas que vivem em um lugar específico e fazem parte de um país, precisamos que esse lugar seja bem administrado por pessoas de caráter. Seria ótimo se essas pessoas fossem cristãs. Que Deus nos dê sabedoria e visão para isso. A vida social é feita de dois lados, um de harmonia e cooperação, e o outro de conflito e disputa de interesses. Como trabalhamos para manter a harmonia e resolver os conflitos políticos é o que chamamos de política. No centro da política está o poder. Os cristãos podem ter dificuldade em aceitar que usam o poder, mas todos nós lidamos com questões de poder nas relações humanas. É mais comum que os cristãos falem sobre virtude e justiça, mas mesmo que evitem discutir sobre poder, não podemos ignorá-lo. O poder pode ser usado para o bem ou para o mal. O poder é a capacidade de fazer com que os outros ajam da maneira que você quer. Precisamos de poder para nos proteger de ameaças. Usamos o poder também para defender alguém de injustiças. Precisamos de poder econômico para cuidar das nossas famílias e preparar o futuro. As nações precisam de poder militar para se proteger de ataques. Todos nós lidamos com poder em nossas vidas. Ignorar o poder e não reconhecer seu papel nas relações humanas é não perceber como ele é usado contra nós e como o usamos com os outros. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que assistiu ao vídeo O Cristão e a Política. Fico imensamente feliz em saber que vocês se interessaram pelo tema e espero que as reflexões compartilhadas possam contribuir para uma compreensão mais profunda e equilibrada do papel do cristão na política. A participação de cada um de vocês é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. E estou ansioso para continuar essa jornada de aprendizado e troca de ideias com vocês. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões, e claro, de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.